No episódio anterior, falamos sobre o encontro de Jacó com Esaú, todos os acontecimentos que envolveram este momento, e também falamos sobre a compra de um campo feita por Jacó em Siquém e o altar levantado por ele ali. Hoje falaremos sobre uma turbulenta história que gerou terror, violência e assassinato, ocasionado pela culpa de Siquém, filho de Amor, e pela vingança de Levi e Simeão, dois filhos de Jacó. O texto nos diz que Diná, a única filha de Jacó, que era filha de Lia, saiu para ver as filhas da terra. É provável que eles já estivessem por cerca de 8 anos em Siquém, nessa ocasião. E Diná estaria com cerca de 14 anos, idade suficiente para se casar. Pois quando Esaú e Jacó se encontraram perto de Jaboque, os filhos de Jacó eram pequenos. Aqui os seus filhos eram homens crescidos. E isto é a primeira coisa que nos chama a atenção. Jacó estava demorando naquela região pagã, e isso podia colocar sua família em perigo, embora o registro de Gênesis nos mostre que Abraão mantivera relacionamento amistoso com aqueles vizinhos. Fato é que Deus chamou Jacó para ir a Betel. Jacó deveria estar em Betel, conduzindo sua família para mais perto do Senhor. Você vai notar que o nome do Senhor não foi mencionado nenhuma vez nesse capítulo, e da mesma forma, você não notará ninguém agindo conforme a sabedoria do Senhor. Quando desobedecemos ao Senhor, colocamos a nós mesmos e a nossos entes queridos em perigo. Considere o que aconteceu a Abraão no Egito e em Gerar, a Ló em Sodoma, a Isaque em Gerar, a Sansão na Filístia, a Elimeleque e Noemi em Moabe, e a Pedro no pátio da casa do sumo sacerdote. Diná não imaginava que sua visita à cidade próxima para ver como outras mulheres viviam traria resultados tão terríveis. Nós já falamos sobre Siquém, o filho de Amor. Amor era o príncipe daquela terra e por isso seus filhos deveriam achar que poderiam fazer o que bem entendesse, devido à autoridade de seu pai. Jacó havia comprado um terreno naquela terra dos filhos de Amor, conforme vimos anteriormente. Amor era um heveu, portanto, fazia parte de um povo que descendia de Canaã, constituindo uma das várias populações que ocupavam o território de Canaã. O termo heveu geralmente designava os hurrianos da Anatólia, e o fato de que os siquemitas foram incircuncisos indicaria este povo nesta passagem. Quando Siquém viu Diná, ele a agarrou e a violentou. A atitude de Siquém, embora ele viesse a declarar seu amor por Diná, foi classificada pelas escrituras como estupro violento. O relato bíblico destaca a natureza claramente inaceitável desse crime, usando os termos desonrada, profundamente entristecidos e enfurecidos, ato vergonhoso, coisa que não se faz, e tratar nossa irmã como uma prostituta. E apesar de tratar Diná dessa maneira, a alma de Siquém se apegou com Diná, e ele amou Diná, ele tratou com afeto. Mas violentar e manter Diná confinada numa casa era uma forma muito estranha de declarar seu amor. E aqui eu chamo a sua atenção para o fato de que os atos e palavras de Siquém mostraram que o povo de Deus e o povo de Canaã tinham padrões diferentes de conduta. Para os hebreus, o ato sexual que violava a lei de Deus profanava a vítima e trazia o julgamento de Deus sobre os culpados. Posteriormente, a lei mosaica e suas penalidades procuraram proteger as pessoas ao declarar a conduta sexual imprópria como pecado e como crime. Siquém falou com seu pai, Amor, que queria casar com Diná. O silêncio de Jacó, ao ouvir a notícia trágica, não foi uma demonstração de indiferença nem de covardia da sua parte. A experiência fez com que ele esperasse e buscasse o conselho de seus filhos, que estavam no campo com as ovelhas e o gado. E pense bem, o que é que ele poderia fazer sem a ajuda de seus filhos? Ele fez bem em esperar. Amor, pai de Siquém, saiu para falar com Jacó.
tomando sobre si o dever de tentar acalmar as coisas, buscando conseguir Diná como esposa a pedido de seu filho. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam do ocorrido, ficaram com um sentimento misto de tristeza e ira, pois Siquém havia feito algo vergonhoso. A palavra usada é nevalá, que revela completa insensibilidade de comportamento moral e sempre inclui algum ato ou atitude ultrajante. Então, para Jacó e seus filhos, o ato de Siquém era um ato de grave imoralidade, um desatino contra Israel. Interessante o texto destacar que a casa de Jacó está sendo chamada pelo nome que Deus lhe dera como pai da futura nação. Alguns estudiosos dizem que o registro desse texto foi compilado quando Israel já era uma nação, e esse vocábulo foi aqui inserido como um anacronismo. Não sabemos exatamente quanto tempo depois Israel veio a se tornar uma nação. A expressão em Israel também sugere que o clã sabia que era diferente da cidade. Talvez já estivesse aí em embrião a noção da diferença entre a igreja e o mundo. A crise exigia uma reunião entre as duas famílias envolvidas. Amor e Siquém representavam um lado e Jacó e seus filhos raivosos representavam o outro. O encontro foi aparentemente civilizado, mas um desvairado ressentimento fervia no coração dos filhos de Jacó, pois para eles isso, a violação de Diná, não se devia fazer. A intenção de Amor era que seu filho Siquém e Diná se casassem. Na antiguidade, os casamentos eram contratados entre os chefes das famílias. Com o casamento, tudo ficaria em paz. O casamento seria, além da mescla de tribos e culturas, uma cooperação de recursos de natureza social e comercial, onde todos se beneficiariam. A família de Jacó receberia plenos direitos de cidadania pelo casamento entre as duas famílias, passe livre, participação no comércio e direitos de propriedade. Isso representaria o fim do nomadismo, pois a família de Abraão seguia um regime de semi-nomadismo e a proposta de Amor permitiria uma maneira de vida estável. Eles seriam donos de propriedades e não apenas criadores de gado, sempre vagueando. Siquém, de forma impulsiva, ainda inseriu a possibilidade de dar dote considerável, pois ele desejava desesperadamente Diná como esposa. Lembrando que o dote, como já falamos anteriormente, era o preço pago por uma noiva aos seus pais. Outros parentes da noiva também podiam esperar ganhar alguma coisa. Além disso, era usual que o noivo desse um ou mais presentes à noiva. E em outras ocasiões, o dote era dado inteiramente à noiva. Esse dote podia ser pago sob a forma de trabalho, o que ficou demonstrado no caso de Jacó, que teve que trabalhar muito para casar com Raquel. Essa atitude demonstra o quanto ele, Siquém, queria se casar com Diná. Ele não estava negando coisa alguma. No entanto, eles não sabiam que a família de Jacó não se casava com os cananeus. O povo da aliança não deveria se contaminar com outros povos, e o mal tinha de ser punido. O que Amor estava fazendo era simplificar um problema complexo, mas alguns problemas, você há de convir, não têm fácil solução. Foram os filhos de Jacó que responderam com uma proposta inocente, a qual, não obstante, tinha implicações letais. Eles fingiram haver interesse pelas propostas apresentadas. Eles explicaram para Amor e Siquém que havia um costume bastante peculiar entre eles, a circuncisão, e que seria uma vergonha para eles dar em casamento Diná a um homem não circuncidado. E disseram que para que houvesse o casamento e para que as tribos pudessem casar entre si e habitarem juntas, sendo um só povo, toda a população masculina da cidade deveria se circuncidar. Caso contrário, eles tomariam Diná e partiriam dali. A ameaça era somente levar Diná dali, mas isso constituía uma grande ameaça, por causa do grande amor de Siquém por ela. O versículo 26 nos mostra que Diná estava na casa de Siquém, ou de Amor,
se assim você preferir. Por que ela não havia retornado, não é explicado. O Targum de Jonathan traduz esta frase assim: e retiraremos nossa filha à força. E isso pode indicar que ela estava sendo retida na casa de Amor contra a sua vontade. Mas também há a possibilidade de que ela tivesse concordado em casar-se com Siquém, dependendo de negociações com seu pai, e neste caso estaria hospedada na casa de seu futuro sogro até que as negociações tivessem sido concluídas. Não suspeitando do ardil, pai e filho aceitaram o plano. Apesar de sua atitude para com Diná, Siquém era o homem mais honrado da tribo de seu pai e se apressou em cumprir a sua parte no acordo. Siquém e Amor reuniram todos os que saíam pela porta da cidade, ou seja, os homens aptos a pegarem em armas. Eles discutiriam sobre a questão e exortariam outros a concordar com o trato que tinham acabado de firmar com Jacó. A porta da cidade era o lugar que se efetuavam os tribunais de julgamento, bem como se resolviam todas as questões públicas acerca do interesse comum dos habitantes da cidade. O discurso de Amor foi uma obra-prima de diplomacia. Ele não fez referência ao que o seu filho Siquém fizera a Diná e também não manifestou seu interesse pessoal, mas mostrou que o acordo seria de grande valor para o povo da cidade, ficando claro que Jacó tinha muitos bens e que ele e seus filhos eram pacíficos. De fato, Jacó e seus filhos eram criadores de gado, seminômades e não guerreiros. Os dois povos, os heveus e Israel, se tornariam um só povo. O território era espaçoso bastante para ambos, fazendo contraste com o caso de Abraão e Ló, que precisaram separar-se, e também em contraste com a situação que ainda recentemente surgira entre Jacó e Esaú. Nem os heveus, nem a família de Jacó eram numerosas na época, e conforme parecia a Amor e a Siquém, seria benéfico para ambos os grupos que eles fortalecessem seus recursos humanos e materiais. Todos os varões foram circuncidados, sem nenhuma exceção. O poder dos chefes asiáticos era quase absoluto, e os povos da região estavam acostumados a prestar obediência passiva. Além disso, haviam sido apresentados argumentos convincentes, e todos queriam honrar Siquém. Ninguém entre os heveus haveria de desapontá-lo. 3 dias após a circuncisão, no momento em que os homens de Siquém estavam sofrendo dores demais para se defender, Simeão e Levi, 2 dos irmãos de Diná, também por parte de mãe, atacaram os siquemitas, matando Amor, seu filho, e todos os homens da cidade. Isso indica que os heveus não eram tão numerosos. Muitos estudiosos pensam que só Simeão e Levi são mencionados por terem agido como líderes na matança. Essa é uma ideia razoável, pois Simeão, Levi e Diná tinham a mesma mãe, Lia, e foram eles dois, naturalmente, que assumiram a liderança no massacre. No entanto, o texto sagrado não deixa claro que os demais filhos de Jacó participaram dos homicídios. No capítulo 37, veremos que Ruben, que também era irmão de Diná, opunha-se ao derramamento de sangue. E provavelmente, por isso mesmo, não participou do morticínio. Ademais, o versículo 30 apresenta Jacó repreendendo a Simeão e a Levi, o que indica fortemente que apenas eles participaram da matança. Joséfo retrata os heveus como quem não só estava sofrendo por causa da recente operação da circuncisão, mas também como quem sofria devido às suas muitas festas e pesada ingestão de vinho. Nesse caso, mostraram-se vítimas fáceis. Após a matança e a retirada de Diná da casa de Siquém, os outros filhos de Jacó saquearam o lugar e levaram mulheres e crianças como escravos. Este foi um ato de perversidade sem paralelo de traição e maldade. Quando Jacó ficou sabendo, irou-se e teve medo do ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes daquela terra, pois se os mesmos se juntassem contra eles, eles seriam destruídos. Há uma expressão idiomática no hebraico antigo que é usada neste versículo 30. Quando Jacó disse que os filhos lhes fizeram cheirar mal entre os moradores da terra,
O significado é o de atrair o ódio. Então ele, Jacó, seria odiado pelo que aconteceu. A resposta de Simeão e Levi nos mostra que eles se deixaram levar pela ira, dizendo que Siquém não estava certo em tratar Diná como uma prostituta. Esta é a primeira vez que esta palavra aparece na Bíblia, mostrando que a prostituição é uma das mais antigas profissões humanas, excetuando-se talvez a agricultura. Que atitude reprovável a de Jacó, que ao longo de sua vida, uma vez que ele próprio havia tramado intrigas e também havia enganado o próprio pai, não podia repreender os filhos sem incriminar-se a si mesmo. Sem dúvida, Simeão e Levi foram longe demais ao assassinar os cananeus e saquear sua cidade a fim de vingar a irmã, e Jacó nunca se esqueceu disso. Com sua dissimulação e destruição implacável, os filhos de Jacó acabaram com o testemunho de Jacó diante do povo daquela terra. De que adiantava Jacó construir um altar e adorar o Deus verdadeiro diante de seus vizinhos pagãos, se seus filhos também agiram como pagãos? Mas é muito triste, diante de tudo isso, ver que a maior preocupação de Jacó não era recuperar a pureza, nem mesmo seu testemunho na terra, mas sim sua própria segurança. Se Jacó e sua família tivessem ido a Betel, que era seu lugar, é possível que tal tragédia não tivesse ocorrido. Conforme já vimos, Deus ainda não terminara a sua obra na vida de Jacó. Ele passaria por sofrimentos e alegrias, mas em tudo o Deus de Jacó se mostraria fiel. Que lições podemos extrair deste texto para a nossa vida diária? A Bíblia nunca esconde de nós as tragédias humanas e deixa claro que a rota que Deus mesmo traçou continua sendo mantida por ele, apesar de nossas loucuras. Havia fortes sentimentos contra casamentos com os cananeus, o que é ilustrado no capítulo 24 do livro de Gênesis, onde o servo de Abraão viajou por cerca de 1.500 quilômetros, ida e volta, a fim de buscar uma noiva para Isaque. Outro tanto sucedeu a Jacó, o qual foi até Padã Arã, por ordem de sua mãe Rebeca, a fim de obter uma noiva dentro da família de Labão. Assim, embora os irmãos de Diná continuassem com o espírito de Abraão acerca da associação com os cananeus, a atitude deles foi simplesmente de uma crueldade poucas vezes vista. Siquém cometeu um grande mal, mas procurou corrigir seu ato mediante o amor e o casamento. Mas a ira de dois dos irmãos de Diná transformou uma tragédia em uma tragédia maior ainda. As teias do pecado apanharam todos eles, causando desgraças para todos os lados. Aqueles que agem perfidamente sob o pretexto de fé são os piores inimigos da verdade e endurecem para a destruição os corações de muitos. Os crimes alheios não constituem escusa para nós. Lembre-se que um pecado leva a outro e, como labaredas de fogo, espalha desolação em todas as direções. Os prazeres nécios conduzem à sedução, a sedução produz ira, a ira tem sede de vingança, a sede de vingança recorre à traição, a traição termina em assassinato, e o assassinato é seguido por outras ações ilegais. Dificilmente pecamos sozinhos. De alguma maneira, outras pessoas são envolvidas em nossos pecados ou em seus resultados. Duas tribos sofreram nessa oportunidade porque um jovem permitiu-se ser arrebatado por suas paixões, dando origem ao ódio de outros jovens que, por sua vez, foi a causa da morte de muitos inocentes. São muitas as tragédias que nos cercam. Como Gálatas nos ensina, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Apesar dessa terrível colheita de Jacó, Deus não saiu de cena. Ele conhece e controla todas as coisas, e na sua eterna soberania, ele permite que desgraças como estas aconteçam para nos mostrar que ele não muda, apesar das mudanças constantes de seus filhos. O plano estabelecido por Deus permaneceu de pé e não haveria de ser frustrado pela loucura humana. Independente do tamanho do seu problema,
e de toda desordem, o Deus Todo-Poderoso fará com que seus planos sejam perfeitamente cumpridos em sua vida, meu irmão e minha irmã. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, tá? Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, tá bem? Para que você possa estudar a Bíblia, versículo por versículo, e a história da igreja cristã, a história do cristianismo, em ordem cronológica. E participar da nossa rede de oração e intercessão e ter acesso também a todo o conteúdo aqui do canal em nossas playlists. Você será ricamente abençoado, pode ter certeza. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.